Quase todo o Brasil estava assistindo. E o estado todo do Ceará estava assistindo. Porque sempre tem a preferência da Miss pelo seu estado. E eu era a Miss surda que estava representando o meu estado. E eu fiquei muito emocionada de todos estarem me olhando. E aprendi muita coisa, muita novidade de ter aparecido na televisão. Foi muito bom. Ah, parabéns. Vamos ao retrato da cidade. Retrato da cidade. Meu nome é Renato Corrêa Zavina, sou secretário municipal da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Hoje eu vou contar para vocês um projeto que a gente está regulamentando e que cria uma central de interpretação de Libras para que a pessoa com deficiência auditiva ou surda possa ser atendida em vários pontos de serviços do município. Como funciona isso? Nós vamos ter à distância alguns intérpretes que vão fazer, então, essa interpretação em Libras e vão se comunicar através de um apoio tecnológico com as áreas de prestação de serviços do município, como, por exemplo, a praça de atendimento da subprefeitura, uma unidade básica de saúde, um pronto-socorro, um hospital municipal. E dessa forma, então, o surdo vai poder se dirigir diretamente para essas unidades e ser interpretado e vai poder se comunicar e participar também desses vários serviços que são oferecidos regularmente para o município. Obrigada, Renata. Eu estou aqui entrevistando nossa Miss Ceará, com a ajuda da intérprete Kátia. E o Renato estava falando da Central de Libras, que está sendo regulamentada aqui na cidade de São Paulo, que foi a minha primeira lei aprovada, com muito orgulho, inclusive com muita informação do Paulo Vieira, que está aqui também filmando a entrevista, para que essa lei saísse. E eu sei, Vanessa, que você trabalha lá em Fortaleza e com inclusão, e que você trabalha inclusive com surdos. Conta pra gente, para o ouvinte da Eldorado, como é o seu trabalho lá? Eu trabalho na prefeitura também, assim como o Paulo Vieira, e eu aproveito nossos contatos também para isso. Né? As nossas ideias, nós trocamos muitos projetos, né? E a gente faz muito essa troca. E é importante essa central de intérprete, e lá nós temos um projeto também sobre isso. E, por exemplo, o que precisa de intérprete? Não é só pessoalmente, né? Às vezes pode ser à distância também. E lá o intérprete é chamado, ele vai, por enquanto, pessoalmente no hospital. E lá também, nós já temos câmera também. E eu acho muito boa essa tecnologia. Mas tem bastante intérprete disponível? Tem 2 ou 3 só. 2 ou 3, porque nós estamos começando também na central de intérprete lá. É só um teste. Por exemplo, se tiver um problema urgente, por exemplo, aconteceu um acidente, né? Aí eles chamam a polícia ou chamam o resgate, e aí começa uma discussão, alguma coisa assim, aí chama-se o intérprete no local para saber o que aconteceu, de quem foi a culpa, essas coisas. Ou também, por exemplo, no hospital, quando o surdo vai no médico, às vezes ele vai junto com o intérprete. Então nós temos 2 tipos lá, o intérprete quando ele vai pessoalmente, ou quando nós temos também os instrutores que ensinam a alguns médicos o básico em Libras, para que ele possa se comunicar. Porque às vezes o surdo não quer também ir com o intérprete, às vezes é uma coisa particular, a privacidade dele. Por exemplo, um ginecologista, né? E aí eu quero conversar diretamente com o médico. Então alguns médicos lá sabem um pouco de Libras. Também com psicólogos isso acontece também, às vezes o surdo não quer, ele quer ir direto com o profissional que saiba Libras. Então a central de intérprete, ela é central de intérprete e é instrutor. Fazer uma terapia com intérprete é complicado, né? Você tem mais uma pessoa, tem que ter um psicólogo que fale Libras. É verdade. Mas, por exemplo, o intérprete, ela já fez algumas propostas só para coisas urgentes, né? Por exemplo, quando um surdo vai preso ou quando tem algum acidente. Agora, os instrutores é um serviço
que tem nos postos de saúde para os médicos, para que eles aprendam o básico em Libras para se comunicar com o surdo nesses outros casos. Também, não é só com o surdo que eu trabalho com todos os deficientes. Eu trabalho na Comissão de Políticas Públicas Municipais para atenção às pessoas com deficiência. Já faz um ano e meio que eu trabalho lá. E é muito bom, eu adoro lá o meu trabalho na prefeitura. Como é que chama mesmo a coordenadora dela? Nádija. Nádija Pinho. Agora sim, está muito melhor o serviço lá em Fortaleza. A acessibilidade está cada vez melhor. A gente está derrubando também muitas barreiras lá. E lá está melhorando bastante na prefeitura. E para todos os deficientes. A primeira pessoa que autorizou foi a Luciane, lá dentro da prefeitura. Lá não tinha uma coordenadora. Por exemplo, tem o governo... CORD, desculpa. Por exemplo, nós temos o CORD do governo. Então, faltava na prefeitura lá do Ceará. E aí foi criada essa comissão de políticas públicas lá, para se tratar dos assuntos dos deficientes. E é importante incentivar em todos os estados, em todas as prefeituras isso, para que a acessibilidade quebre mesmo barreiras e que tenha em todas as regionais. E para que isso seja aconselhado, para que tenha assistente social, para que tenha todos os profissionais da área, para que os surdos possam ter contato com essas pessoas. E isso vai sendo melhorado aos poucos. Por exemplo, o cego ele tem a posição dele, o cadeirante tem a dele. E assim a gente vai trocando as informações. Não é só com surdo que eu trabalho. Então, por exemplo, se me chamarem para ir fazer uma reunião sobre cadeirante e a Nádija não puder ir, ou sobre cegos ela não puder ir, eu vou. Eu aceito ir para ajudar. Mesmo se for cegos e cadeirantes. Então, dependendo da necessidade de cada um, eu vou. E aí, se eu não posso ir, elas vão. A gente vai trocando assim lá. Vanessa, você já nasceu surda ou você perdeu a audição depois? A minha mãe estava grávida e ela teve rubéola. E aí, depois eu já nasci surda. Manual de convivência. Manual de convivência. A deficiência auditiva é a redução ou ausência da capacidade de ouvir determinados sons em diferentes graus de intensidade devido a fatores que afetam a orelha externa, média ou interna. Por não ouvir os sons, os surdos usam a linguagem dos sinais. Aqui no Brasil, a linguagem usada é a Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Ela é um sistema linguístico de modalidade visual-espacial e com estrutura gramatical independente da língua portuguesa. A inclusão prevê que as cidades ofereçam as ferramentas necessárias para que pessoas com deficiência possam se integrar. No caso dos surdos, é importante que seja oferecido em qualquer situação intérpretes de Libras para que a comunidade possa mais do que participar, que ela tenha o direito de interagir nesses eventos. O preconceito muitas vezes é falta de informação. Saber como lidar com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é o primeiro grande passo para a inclusão social. Seja um agente da transformação. Essa é uma luta de todos nós. Bom, eu estou aqui com a Vanessa, que é Miss Ceará, e com a Kátia Fiorante, que está fazendo o papel da intérprete aqui, que a Vanessa é surda. E Vanessa, eu queria saber se você foi alfabetizada em Libras, mas eu percebo que você fala também.